Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que tudo esteja em paz contigo. Hoje eu vou tratar de um assunto que é bastante dolorido para nós que somos habitantes ou filhos, moramos aqui no Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, que foi um período de muita dor, de muito desespero, de muita tristeza e de muita morte. Foi a partir de 1937 que surgiu o primeiro caso aqui no Vale do Jaguaribe de malária, né? A epidemia de malária se abateu sobre a nossa região, sem exceção de cidades. Acredito que todas as cidades daqui do Vale do Jaguaribe foram acometidas. Inclusive, até a cidade de Jaguaribe foi acometida também por essa doença que matou milhares de pessoas aqui no Vale do Jaguaribe. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados da Companhia de Combate à Malária, né, da época, nos primeiros 8 meses já haviam morrido 14 mil pessoas. Tamanha era a virulência, tamanho era a violência com que essa doença se espalhava, não só aqui no Vale do Jaguaribe, mas também no Vale do Açu, onde teve inclusive seu início em anos anteriores aqui ao Vale do Jaguaribe, no Vale do Açu, Rio Grande do Norte. Existe um trabalho que eu julgo fundamental para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, ver questões técnicas e as várias facetas que envolve esse drama social vivido na década de 30, né, até os inícios da década de 40 do século 20, aqui no Baixo Jaguaribe, através do artigo que tem por nome Sertões Sombreados de Preto, Malária, Dor e Luto no Baixo Jaguaribe, da professora Gláubia Cristiane Arruda Silva, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, que fez tanto o seu doutorado como o seu pós-doutorado nessa área da saúde pública, especificamente tratando da questão da malária. E ela tem um artigo muito bom que contempla essas facetas que estão envoltas nesse acontecimento trágico aqui para o Vale do Jaguaribe, que vai te esclarecer neste artigo. Eu vou ver se coloco o link da Universidade Federal de Pernambuco, onde está hospedado esse artigo, ou se é possível subi-lo em PDF, mas vou deixar à disposição para quem quiser ver aí logo abaixo do vídeo, né? Nas descrições do vídeo. Então, nesse trabalho é que nós conseguimos ver a dimensão cruel em que viveu o Vale do Jaguaribe.
um dos relatos, esse de Aracati, não só o padre que estava celebrando a missa, assim como também a população que estava assistindo a missa das 7 horas, das 19 horas da noite, das 7 horas, na igreja matriz de Aracati, foram surpreendidos com a chegada de 6 defuntos vitimados pela malária na comunidade do Córrego da Areia. E são muitas e são muito tristes as histórias que se tem desses anos cruéis que se abateram sobre nossos ancestrais, sobre os nossos antepassados. Temos histórias de tristeza extrema, como, por exemplo, aconteceu de uma família inteira de 12 pessoas todas sucumbirem em 3 dias por conta dessa maldita doença que foi disseminada, né, através do mosquito de nome Anopheles gambiae, um mosquito africano. Como ele chegou no Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Norte aqui a nós, no Vale do Jaguaribe, estado do Ceará, é que não sabemos. Sabemos que em 1939, a Fundação Rockefeller fechou acordo com o governo de Getúlio Vargas para iniciarem os combates à malária de forma mais sistemática e mais direta, com o compromisso de exterminar esse mosquito e acabar com esta epidemia que já desconfigurava socialmente as cidades do Vale do Jaguaribe e do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. E desconfigurava. Um dos caros pesquisadores que fazia parte dessa equipe no Rio Grande do Norte faz uma revelação estarrecedora quando ele nos diz o seguinte, e que é uma revelação feita pelas pessoas com as quais eu conversei sobre esse assunto e que viveram esse período terrível. Aqui vem o delegado federal da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Dr. Valério Conder, após viajar por alguns municípios atingidos pela malária, ele vem trazendo o seguinte relato. E assim como era no Vale do Açu, também era no Vale do Jaguaribe, com exceções, é claro, por conta da questão do próprio meio ambiente e da geografia. Abre aspas. Dr. Valério Conder diz: esta gente é toda ela paupérrima, vivendo de seu trabalho diário de forma que não come no dia em que não trabalha. Disso resulta a grande mortandade do atual surto de malária, havendo grande número de óbitos devido à fome, além dos devidos ao tratamento com medicamentos, com alimentação e tudo mais. E tem mais esse finalzinho do trecho da fala dele que é estarrecedor e revelador daquela época terrível que nós passamos.
Seria longo narrar, abre aspas, seria longo narrar aqui todos os pormenores dolorosos dessa viagem na zona assolada, onde foi preciso energia para não ceder às solicitações de uma multidão maltrapilha e encaveirada, que pedia misericórdia à beira das estradas, querendo impedir a nossa passagem para que examinássemos doentes que morriam dentro de casas, os seus familiares que estavam em casa. Essas pessoas estavam simplesmente desesperadas por ajuda, por uma solução. O município de Russas, assim como os demais municípios do Vale do Jaguaribe, especificamente aqui, acredito que tenha sido a mesma situação no Vale do Açu, nas cidades do Vale do Açu, viraram praticamente cidades fantasmas. Tiveram o seu cotidiano, o seu dia a dia completamente modificado pela questão da pandemia da malária. Nós tivemos um pouco dessa experiência agora, recentemente, em 2020 e 2021, com essa maldita pandemia que se abateu sobre o mundo e sobre o Brasil e sobre nós. A epidemia que foi circunscrita só a essa nossa região, ou que aqui pelo menos o meu conhecimento dela se restringe a essa região do Vale do Açu e do Vale do Jaguaribe, mais propriamente. Então essas cidades viraram quase que cidades fantasmas. Parte da população foi embora. Houve um êxodo, houve uma emigração muito grande de pessoas querendo, com toda razão, se livrar dessa possibilidade de morrer à míngua aqui no município de Russas e nos outros municípios do Vale do Jaguaribe. Entrevistando uma das pessoas que vivenciaram esses tempos, ela foi testemunha de enterros diários e me disse que chegou um período em que não havia mais quem pudesse ajudar a enterrar, e os enterros, que eram alguns por dia, já eram feitos com as varas da rede, que levava aquele entrançado das cordas que amarravam a rede nos lombos de 2 jumentos, e uma pessoa só ia puxando aqueles jumentos com o defunto para ser sepultado no cemitério Bom Jesus dos Aflitos, aqui no município de Russas. Ou, ao invés de vara, com uma rede, o defunto ia naquele chamado cambito, que era levado também, carregado também por animais. Essa entrevistada lembra também e me faz lembrar aqui da época e das ordens que recebia de seu pai, que dava dinheiro a ela e suas primas que moravam junto com ela em casa, para comprarem querosene, e a partir de 5 horas
de tardezinha, iam acender as lamparinas, os lampiões das casas de pessoas que estavam arriadas, completamente à mercê da caridade, da solidariedade ou da morte. Elas se divertiam muito, me disse a entrevistada, com aquele afazer de acender as luzes, de encher o pote com água, de deixar aquela família abastecida, pelo menos com o mínimo, para que durante a noite pudessem, aos poucos se arrastando como fosse, pudessem ter água e ter alguma coisa para se alimentar. Porque o pai dela, como era marchante, levava muita carne, tanto com lombos ou carne com osso, né, para fazer aqueles caldos, aqueles pirãos, e fazer um prato de comida que era servido diariamente aquelas pessoas prostradas, fosse na rua ou fosse em casa, estivesse em casa. Vale recordar que, por incrível que pareça, e por coincidência, os 2 primeiros anos, ou os anos de acometimento, de aparecimento dessa epidemia de malária, foram anos de invernos grandiosos. Inclusive, testemunhas dizem que pessoas morreram estando em cima de uma grande quantidade de feijão debulhado. As pessoas morriam por fraqueza, como diz anteriormente no relato do secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, né? E há um outro relato aqui no artigo de Glauber Arruda, de um dos chefes, Leônidas Deani, que era um dos chefes do destacamento científico do SMNE, né? Então, ele fala um pouco da paisagem dessas cidades aqui, russas, Limoeiro, Aracati, Itaiçaba, Morada Nova, Jaguaruana e muitas outras cidades do Vale do Jaguaribe. Ele faz uma avaliação do clima, né, dessas cidades, quando passou por essas cidades, e fazendo um resumo da região, ele nos diz, abre aspas, pareciam comunidades religiosas em que todo mundo andava de luto. Era uma coisa impressionante. Quando se descia naquelas cidades, a população toda de preto por causa da epidemia. O luto se tornou uma vestimenta comum nesse período, onde as pessoas eram acometidas pela malária e experimentavam as tremedeiras provocadas por esta doença. Tremedeiras provocadas pela febre, pelas dores em todas as partes do corpo, com o fogo que algumas testemunhas me disseram que saía de seus olhos, ao mesmo tempo que o corpo congelava, e por mais
lençóis que estivesse usando por cima do corpo, era como se não tivesse pano nenhum. A visão de coisas que não estavam acontecendo, alucinações, e aquela sensação de que se aproximava da morte. Houve também nos sobreviventes um trauma em suas memórias e na memória de seus corpos, desses tempos terríveis. Tempos que nós também tivemos a oportunidade de vivenciar, quem teve preocupação no ano de 2020, 2021, com a Covid-19. Então, para encerrar, quero só registrar aqui que saiu uma matéria no Jornal de Fortaleza, em um jornal que nem existe mais, mas propondo, e talvez fosse até a mentalidade e a ideia de muitos, a ideia de se fazer um cordão de isolamento nesse território afetado pela malária, para que as pessoas não pudessem chegar à capital do estado. Assim também como em outras regiões que não foram atingidas pela malária. Ao passo que tivemos provas e grandes provas de humanidade e de amor ao próximo, de solidariedade entre os irmãos de uma mesma comunidade. Aqui na nossa região, nós tivemos experiências terríveis de pessoas que não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Esse foi o terrível caso acontecido aqui no Vale do Jaguaribe, em especial, de 1937 a 1942. Um grande abraço a todos.